Bom, de acordo com a nossa conversa da aula passada, já entramos numa introdução a respeito da importância, da necessidade e dos benefícios do planejamento. Hoje nós vamos conversar sobre como planejar, o grande desafio. Como é que eu devo planejar? Então, vamos fazer a leitura do texto. Depois nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre o assunto. Já dissemos que o elemento essencial para o planejamento é a reflexão. A importância de, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, parar e pensar, ficar pensando bem. Antes de mais nada, abastecer a mente de informação e de formação a respeito do que nós pretendemos fazer. Então, antes de começar, pensar. Investir um tempo no projeto através do pensar. Com a ideia de desenvolver, com a intenção de desenvolver ideias claras, que definam os objetivos e metas que determinem o curso da ação a seguir. Todavia, devemos deixar claro o fato que, em caso de administrações cristãs, sua tarefa de reflexão e pensamento deverá estar literalmente submissa numa atmosfera de dependência do Senhor em estreita comunhão com Ele. Então, faço uma parada e já continuo a leitura. Estamos conversando sobre liderança, formação de líderes, treinamento de líderes, e nós estamos olhando e pensando a respeito do planejar, da importância do planejar. Agora, enquanto cristãos, como nós todos somos, nós devemos, antes de qualquer coisa, conversar com Deus, orar a Deus. Nós vamos ver isso daí na lição aqui, nos tópicos, a importância de nós colocarmos o nosso projeto na dependência exclusiva de Deus. A salmista, ele já dizia: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Tem muita gente querendo fazer muita coisa, abrindo mão da ajuda de Deus. Em qualquer coisa que nós formos fazer, empreender, enquanto líderes, é importante nós termos a graça, a unção, a sabedoria vinda de Deus sobre a nossa vida. Ter um tempo de busca e de pedir para Deus, de fato, condições para desenvolvermos o projeto. Necessita de segurança, de orientação do Espírito Santo, da certeza de que você está vivendo e atuando no centro da vontade de Deus. Tudo isso seria impossível sem oração. Podemos dizer que o líder cristão planeja seguindo os seguintes passos. Então, aí, uma sugestão de como o líder cristão ele deve planejar. Primeiro, orar buscando sabedoria de Deus. Segundo, fixar os seus objetivos e metas. Terceiro, estabelecer procedimento lógico mediante o qual irá obter os seus objetivos. Quarto, organizar antecipadamente os passos num esquema de tempo e calendário. Quinto, elaborar um prazo. Então, a ideia de como planejar, ela gira em torno desses 5 passos aqui. Primeiro passo, orar buscando sabedoria de Deus. Sobre o tipo de oração para a elaboração de um plano, podemos dizer que deve ser aquela oração de estreita comunhão com Deus, que permite receber inspiração, assim como a confirmação do chamado para uma vida e esclarecimento de objetivos e metas. De maneira nenhuma é a oração apressada que tradicionalmente realizamos na hora das refeições e serviços religiosos. Então, isso aqui é um ponto importante que tem que ser respeitado. Não pode ser aquela oração: Senhor, abençoa
Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me direciona, Senhor, ajuda, Senhor, tenha misericórdia. Não, não é essa a oração. Nós estamos conversando, estudando sobre planejar, e de repente, esse planejamento pode ser de um projeto que pode revolucionar uma história. Dentro de uma empresa, por exemplo, a pessoa pode ter a vida dela transformada na empresa a partir de um projeto. Um projeto pode mudar tudo. Um projeto pode tornar a pessoa milionária. E pode, a gente vê no dia a dia aí pessoas que com uma música, por exemplo, uma música que Deus deu a inspiração, a pessoa gravou e Deus deu a vitória para a pessoa. Então, nós temos que pensar assim, diferente, aí nós não podemos ser medíocres, que o medíocre é aquele que está na média. A nossa oração não pode ser a oração da média, aquela oração que a maioria das pessoas faz. A nossa oração tem que ser uma oração de busca, de quebrantamento, aquela oração que nos leva a derramar lágrima na presença de Deus, aquela oração que nos faz buscar Deus de uma maneira intensa, a ponto de nós, depois de algum tempo, igual um bom exemplo para a gente pensar é o Jacó voltando para a casa dos pais, passando pelo Val de Jaboque. Lá ele tem a luta com o anjo e ele passa a noite lutando, e lá, após uma intensa luta, ele tem o nome trocado, ele tem a resposta que ele esperava, de Jacó, de usurpador, agora ele vai para Israel, príncipe de Deus. É esse tipo de busca, é um tipo de busca que hoje em dia não tem sido tão realizado, tão feito. Muitas vezes a busca do dia a dia é uma busca meio superficial, aquela oração que se faz para a hora que vai comer. Isso quando faz, porque nem sempre se faz a oração até para comer. Senhor, abençoa o alimento, amém. Não é dessa. Nós estamos falando com líderes, trabalhando com líderes, formando líderes e procurando acreditar que grandes projetos sairão a partir da vida de vocês. Então vocês não vão ter pressa para orar. Vocês vão orar até ter a certeza que é aquilo mesmo que Deus quer. Até a certeza que Deus vai encher você e vai transbordar você para que esse projeto ele aconteça da maior e melhor forma possível. Continua a leitura. Há um caso de um grande homem de Deus na Ásia, que em um determinado período da sua vida necessitava de direção especial de Deus, estabelecer novas metas, objetivos. Retirou-se por um tempo em uma montanha. Somente levou alguns alimentos, sua Bíblia e um livro de notas. Foi durante esse período de oração intensa e prolongada que Deus lhe deu uma visão específica, confirmou-lhe o chamado de entregar sua vida para a evangelização total desse país, do seu país. Imagine o pensamento de Josué, quando o Senhor lhe confiou o plano de tomar a cidade de Jericó. No mundo secular, entre os administradores não cristãos, podemos perceber a importância que se dá a essa etapa inspiracional. Então, quando a gente começa a falar disso daí, começa a falar da importância da oração, nós estamos falando de receber de Deus a inspiração. A inspiração é o que vai conduzir a nossa vida em qualquer outra situação que nós formos fazer. Se você estiver inspirada, você vai fazer o melhor arroz. Se você não estiver inspirado, você vai fazer mais um arroz. Se você estiver inspirado, você vai fazer a reforma ou a arrumação da casa. Se você não estiver inspirado, você vai fazer alguma coisa ali para dar uma melhorada na casa.
Se você estiver inspirado, você vai fazer a diferença na empresa onde você trabalha. Se você não estiver inspirado, será mais um dia de trabalho. A inspiração, ela faz toda a diferença na vida das pessoas. A inspiração, ela diferencia. Vou usar um linguajar que é usado às vezes de maneira debochada. A inspiração, ela separa os meninos da gente grande, né? Os meninos dos adultos. É a inspiração que separa. Aquela pessoa que vai fazer a diferença, que vai superar os obstáculos, daquele outro que vai parar, que vai desistir, que vai desanimar. Em um resumo, meu conselho é que se sente para elaborar o seu plano, seja para um ano, uma década ou para uma vida toda. Dedique um período, ao menos uma semana completa, para estar a sós, em comunicação com Deus, estudando, meditando em sua palavra, em passagens de importância particular em relação à tarefa que sente que Deus lhe está chamando para fazer. Então, em resumo, tenha um tempo de qualidade com Deus, colocando diante dele aquilo que você está sonhando, imaginando, planejando, projetando, mas tendo a certeza que Ele está com você nesse propósito, nesse projeto, nessa ideia. Aí tem algumas passagens bíblicas, nós não vamos fazer uso das passagens bíblicas, mas se você quiser anotar, eu falo para você anotar e depois você confere lá na sua casa. 1 Pedro 1:20, 1 Pedro 1:20, 1 Coríntios 2:15 e 16, Tiago 1:5, Provérbios 16:3, Lucas 14:28. Devo dizer que em muitas oportunidades Deus tem posto em nosso coração um chamado mediante a convicção a respeito da realização de uma tarefa específica. Geralmente, o período da oração complementa a convicção inicial que Deus tem posto em nosso coração. E é mediante esse precioso diálogo que com Deus, que esclarece o que poderia estar sendo pouco definido e confuso. Vão tomando forma e significado até culminar com a certeza de que Deus quer que façamos. Então aí vem a estrutura de um projeto, né? Então, estrutura de um projeto. Primeiro, visionar, ter a visão, imaginar, saber. Nós estamos falando sobre como planejar. Vou orar, vou buscar em Deus sabedoria, inspiração, direção. Aí vou visionar um projeto. Visionar. A partir do momento que eu tenho a visão do projeto, eu vou planejar esse projeto. Aí eu vou para o propósito do projeto. Para que esse projeto? Qual a intenção desse projeto? Depois, o objetivo. O que eu pretendo atingir com esse projeto. As metas. Quanto eu quero conquistar, fazer, realizar a partir desse projeto. E qual é o público que eu tenho a intenção de alcançar através desse projeto. Aí vem o ponto, o propósito, a definição de propósito. Propósito vem a ser a razão da existência de um indivíduo ou de um grupo que almejam um objetivo maior. Então, o que é um propósito? A existência, a razão, o motivo de um indivíduo ou de um grupo que almeja algo maior, alguém que quer fazer algo, alguém que quer realizar algo, e esse alguém, ele toma a decisão de colocar no papel aquele algo para fazer com que o propósito, o objetivo dado por Deus a ele venha acontecer e venha se materializar.
algo maior vai ser realizado a partir de um projeto. Então, os projetos eles visam sair de um lugar. Por exemplo, se eu tenho 5, eu estou desenvolvendo um projeto com a intenção de ter mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 30. O projeto ele visa exatamente isso daí, nos levar a avançar dentro de um determinado assunto. Letra A, o propósito vem a ser o objetivo maior. Qual que é o propósito? Por qual motivo? Qual motivo que eu estou trabalhando em cima desse assunto, em cima dessa questão? O propósito é o objetivo maior. Eu quero aumentar as minhas vendas. Eu quero aumentar o número de clientes. Eu quero aumentar o número de membros do meu grupo missionário. Quero aumentar o número de pessoas na minha célula. O propósito ele vai ser o objetivo maior. Por quê? Porque eu quero chegar lá em determinado assunto. Eu quero aumentar o meu salário. Quero aumentar o meu rendimento. Então, o propósito é isso. Qual vai ser o propósito? Qual vai ser o propósito? É a razão da existência da sua vida. Em outras palavras, você vive para alcançar o seu propósito. Claro que nós estamos falando de razão da existência da vida. A ideia e a intenção é que você coloque o coração naquilo que você está planejando, projetando. Por exemplo, uma pessoa que está projetando conquistar mais clientes. É a razão da minha vida conquistar mais clientes. Não, nós sabemos que não é exatamente dessa forma. A razão da nossa vida é nós termos uma vida saudável em Cristo, termos uma família abençoada. Mas a partir do momento em que eu quero trazer mais cliente para a minha empresa, eu preciso colocar o meu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que for importante para você, você vai colocar sua vontade, sua força, sua sabedoria, seus recursos, seu tempo e assim por diante. Então, dentro de um projeto, dentro de um propósito, nós precisamos exatamente disso daí. Exatamente de colocar a nossa vida nele. Letra C é o objetivo final e o consumar dos nossos sonhos. Então, o propósito é o objetivo final e é ver a realização do sonho. Quando eu tenho um propósito, eu quero ver aquele sonho se tornar realidade. E eu trabalho para que esse sonho se torne realidade. Eu me esforço, eu busco meios e caminhos para que esse sonho ele saia do papel e ele aconteça. O planejamento ele tem esse poder na vida de uma pessoa, de transformar o sonho em realidade. Letra D, condensar a ideia principal do seu projeto. Quer dizer, um projeto cheio de ideias, cheio de questões, cheio de situações, ele pode acabar se tornando confuso e cansativo para a pessoa. Então, o projeto ele tem que ser simples, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo. O propósito, ele não pode ser cheio de um monte de vertentes para pensar. Não, é simples, claro e objetivo. Quero aumentar o número de clientes, quero aumentar o número de vendas, quero aumentar o recurso, quero aumentar a satisfação dos meus clientes. Esse é o objetivo naquilo que se está planejando. Trabalhar sem complicar. Letra E deve transmitir principalmente para você o porquê de tudo. Você tem que ter claro, sempre claro na sua mente, o que você está procurando fazer. Você não pode chegar em um determinado momento, parar e pensar, bom, eu nem sei por que eu estou fazendo isso. Pelo contrário. Quando o propósito ele está estabelecido de maneira simples e clara, você vai trabalhando, você vai fazendo, você vai agindo e você sabe exatamente aonde você quer chegar.
se você está sozinho, você não se perde. Se você tem pessoas à sua volta, como nós vimos nas primeiras conversas, você vai passando para essa pessoa que está à sua volta o direcionamento, ela vai saber exatamente o que ela precisa fazer, como ela precisa fazer e por que ela precisa fazer aquilo ali. O propósito estando claro na mente do líder. Pode ter muita gente à volta dele. Ele não deixa fugir dos porquês. Ele não deixa fugir da intenção principal. Ele não deixa fugir do objetivo. Tem uma palavra que às vezes é usada, não deixa divagar a ideia. Quer dizer, não deixa a ideia se perder no ar, no espaço. Né? Aí no final das contas a turma começa fazendo uma coisa, acaba fazendo outra coisa. Por quê? Porque não foi simples, não foi objetivo, não foi claro, não estava bem resolvido, bem definido na mente do líder, e no meio do caminho o líder ele se perdeu. Mas se o líder que planejou e desenhou se perdeu, imagina quem está à volta dele, que está contribuindo, que não tem às vezes bem claro o porquê do projeto. Às vezes a pessoa que está colaborando, ela acaba incorporando, ela acaba abraçando o projeto de um jeito que ela ama tanto o projeto que ela começa a dar um norte para o projeto, saindo do objetivo inicial. E isso é comum. Isso é comum. Você está trabalhando dentro de determinado assunto, e você está trabalhando em determinado assunto, aquele que está te ajudando tem um start. Assim, nossa, agora fazendo isso eu lembrei daquilo, e eu pensei naquilo outro. Aí a pessoa vai colocar uma coisa em cima da outra coisa, um projeto em cima do outro projeto, uma visão em cima da outra visão, e o final das contas é divisão, o final das contas é confusão. O propósito é a missão da vida. O propósito deve ser algo que você deve de valorizar ao extremo e acompanhar o tempo todo, para não deixar o propósito se perder. Tá bom? Aí vem aqui a seguinte situação para a gente ler, logo depois nós vamos conversar. O propósito deve ser uma frase que condense a ideia geral do projeto. Então, o propósito pode ser uma frase que condense a ideia geral do projeto. Uma frase. Às vezes, uma frase resume. É muito comum. E nós temos trabalhado os propósitos na igreja, evangelização, discipulado, adoração, ministério, evangelismo, fugiu um da mente. A igreja da qual o livro saiu, tem lá um propósito, não é o propósito que fala, é o lema, é o motivo, a causa, resumindo o porquê daqueles propósitos serem colocados em ação. Então, aqui a lição, ela fala para nós assim, a missão, o propósito, ele deve de trazer uma frase que condense a ideia geral do projeto. Lucro, gerar lucro, aumentar clientes, aumentar a membresia, aumentar a qualidade, com uma frase resolver aonde você quer chegar. Letra B, treinar os vocacionados por Deus para atender o chamado. Aí aqui, como é um projeto de missionário, né? Como é uma apostila de treinamento missionário, vai usar o termo aqui, treinar os vocacionados por Deus para atender o chamado missionário. Treinar os que são vocacionados para te ajudar naquilo que você vai fazer. Então, só tira aqui a palavra missionário e coloca lá a palavra líder, liderado, as pessoas que estarão com você no dia a dia,
na sua célula, no seu grupo missionário, na empresa, aonde quer que você esteja. Então, treinar pessoas. Se eu quero que o projeto saia do papel, se eu quero que o projeto aconteça, se eu quero que o projeto ande, eu preciso treinar pessoas. É importante, a não ser que eu esteja pensando em fazer um projeto solo, carreira solo, algo que eu quero fazer sozinho e eu não tenho intenção de envolver ninguém. Bom, mas aí fica estranho, vai depender daquilo que a pessoa está querendo para a vida dela, vai ser algo meio difícil de se tornar grande, abrangente. O líder, a gente parte desse pressuposto que o líder, ele está planejando algo para trabalhar com um grupo, para trabalhar com um grupo de pessoas, seja na igreja ou seja na empresa. O líder, ele está planejando, ele está projetando algo que vai envolver outras pessoas. O líder, ele está projetando algo que ele vai necessariamente ter que treinar outras pessoas. Então, quando há esse treinamento, quando há esse engajamento de outras pessoas juntas, o resultado ele será maior e mais satisfatório. Quando não há um engajamento, um envolvimento, um treinamento de outras tantas pessoas juntas, geralmente o resultado ele acaba não sendo aquele resultado satisfatório que a pessoa imaginava alcançar. Letra C, aqui vai falar da sigla, que também diz respeito ao treinamento missionário, uma sigla, desenvolver uma sigla, né? JOCUM, Jovens com uma Missão, um desenho, uma música ou um jingle. Está falando de você desenvolver algo envolvendo o seu projeto, sua ideia, seu objetivo, através de um desenho, de uma arte. Por exemplo, a Nike. A Nike tem lá o desenho dela. Você não precisa escrever nada. Só você ver o desenho, você já sabe que é a da Nike. Da Nike. Por exemplo, McDonald's, mesma história. Então, o projeto, a ideia do projeto é você trabalhar a imagem do projeto, você trabalhar o nome do projeto, você trabalhar o porquê do projeto, você fazer com que esse projeto ele acabe sendo conhecido, se torne conhecido de uma maneira tal que as pessoas elas vão olhar e elas logo vão entender o que você está fazendo e por que você está fazendo. Independente da área que você estiver atuando, vai ficar claro aquilo que você está fazendo, porque você está tornando compreensiva a ideia para aqueles que estão te ouvindo. Objetivos. O objetivo é o que deve ser feito para que o propósito seja alcançado. Podemos dizer que o objetivo é o propósito dividido em partes. O objetivo deve ser claro, específico, incluindo tempo, mensurável, ou seja, que tem condição de ver se tornar realidade. Desafiador, não pode, não deve ser algo que não vá trazer para nós nenhum tipo de desafio pessoal ou desafio em grupo, em equipe. Parte do todo, né? O objetivo ele deve ser uma parte de algo muito maior que nós vamos planejando. Dentro de um propósito podemos ter vários objetivos. Então, dentro de um propósito nós podemos ter vários objetivos. O objetivo espiritual, objetivo material, objetivo acadêmico, objetivo social, etc. Então aí fala de objetivo e fala do propósito. Fala que dentro de um propósito nós podemos ter vários objetivos, né? E aí traz aqui, por exemplo, nós fazemos nossa ação social. Dentro da nossa ação social,
há ali um propósito, reunir um grupo de pessoas da comunidade, onde a comunidade venha e participe e seja alcançada, ajudada, com advogado, com profissionais da saúde, com roupas que são vendidas num preço acessível para qualquer pessoa e assim por diante. Então, nós temos ali alguns objetivos. Espiritual, por exemplo, podermos alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus através do trabalho. Material, resolver problemas que de repente para essas pessoas são problemas de difícil resolução no seu dia a dia, na sua rotina, na casa, mas elas vêm para cá, um advogado direciona, orienta, esclarece, facilita. Objetivo acadêmico, ajudar as pessoas a aprenderem, a se envolverem, a se desenvolverem enquanto pessoas, enquanto um ser social que vai para lá e vai para cá e pensa, e assim por diante. Terceiro ponto, metas. As metas servem como placa de direção para que os objetivos sejam atingidos. As metas servem para mostrar se estamos dentro do percurso. Então, a importância de nós estabelecermos as metas. O propósito ele pode ser executado em algumas etapas. Então, eu estabeleço a minha primeira meta, a minha segunda meta, a minha terceira meta, e assim eu vou trabalhando em partes até que eu consiga ver o todo ser realizado. Então, mostrar se estamos dentro do tempo determinado, e a meta contribui também para mostrar se o retorno é o esperado. Quando eu coloco a meta, quando eu estabeleço a meta, eu vou olhar, eu vou comparar. Eu vou ver se o que eu estava imaginando, dentro do que eu estava esperando, o resultado que eu tive é satisfatório ou não. Se não é satisfatório, eu posso de duas uma, ou abortar e rever o planejamento, ou ver o porquê não está chegando aonde eu gostaria que chegasse, e melhorar, e ajustar, e aperfeiçoar. Então, geralmente nós vamos aperfeiçoar, né? Porque a partir do momento que nós trabalhamos em cima de um propósito, aquele propósito que foi definido no começo, foi definido com clareza, com certeza, com a unção, com a direção de Deus. Nós vamos começar a fazer algo convicto do que nós estamos querendo desenvolver. Só que talvez, a partir do momento que nós colocamos as metas, né, as etapas a serem concluídas, se alguma coisa não estiver acontecendo do jeito que esperávamos que acontecesse, é mais fácil, talvez, ou necessário, nós fazermos ajustes, ver o que precisamos ajustar. Ponto 4, o público-alvo. O alvo é o que queremos atingir. Pode ser uma localidade, um grupo social ou uma necessidade. Então, o público-alvo é outra coisa importante dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo. Quem é que nós queremos alcançar? O que nós queremos alcançar? De que forma nós queremos alcançar? Então, pode ser uma localidade, eu quero alcançar essa região toda aqui. Pode ser um grupo social, não, eu quero alcançar pessoal da comunidade A, B, C ou D. Ou pode ser ainda uma necessidade. Eu estou vendo que aqui, à nossa volta, tem muita gente lutando, né, em relação às drogas, à bebida, ou à prostituição, ou a isso, aquilo outro. São muitos os lugares e são muitas as dificuldades. Cada lugar um tipo de dificuldade. Então, o público-alvo, ele deve de observar isso daí. No meu planejamento, eu tenho que ter isso daí, né? Onde eu quero alcançar? Eu quero alcançar o Brasil. Não, eu quero alcançar Piracicaba. Não, eu quero alcançar o Jardim São Jorge. Não, eu quero alcançar Jardim São Jorge, Poineiras, Vitória, Santo Antônio,
Nova Suíça. Aonde eu quero alcançar? Ponto 5, as finanças. Todas as questões que envolvem gasto. Então, isso é importante também planejar. Temos que definir custo e de onde vem o recurso. Então, quanto vai custar? E de onde vem o recurso para a gente realizar tal projeto? Aí vem remuneração, alguém vai receber para estar fazendo aquilo ali. Alimentação, o pessoal que vai estar fazendo vai comer algo, se vai comer, o que vai comer, quanto vai custar o que vai ser colocado na mesa para eles comerem, o material, o que nós vamos precisar comprar para fazer o projeto andar, acontecer, e outras tantas coisas que nós vamos listando daí, mediante cada projeto que é colocado. Então, dentro de um planejamento, tudo isso é importante. É importante nós termos os objetivos, né? o propósito, os objetivos, a meta, o público-alvo, a finança e, para finalizar a nossa conversa, o método. Ou seja, queremos dizer por método as formas de se levantar recursos para o projeto específico, como é que iremos fazer. Então, preciso de recurso? Tá, então, qual vai ser o método que eu vou levantar recurso? E o recurso pode ser financeiro ou não. Pode ser algum outro tipo de necessidade dentro do projeto. Vamos fazer um sopão. Tá bom, então vai fazer o sopão, nós não precisamos do dinheiro, mas nós precisamos do macarrão, da batata, da cenoura, da carne. Nós precisamos... Nós conseguimos? Não conseguimos tudo. Então nós vamos precisar de dinheiro para comprar alguma coisa que faltou. Tá, então ela vai entrar e de novo. Como vai? Ou qual vai ser o caminho para a gente levantar o recurso? Porque, a não ser que a pessoa seja uma pessoa muito bem financeiramente falando, aí ela banca tudo que precisa ser bancado dentro do projeto. Mas essa não é a ideia, nunca é a ideia. A ideia é sempre, o líder ele sempre vai envolver outras pessoas junto no projeto. Essa sempre deve ser a prioridade. O líder envolver outras pessoas junto para que o projeto ele aconteça e o projeto ele seja abrangente o suficiente para ter muitas pessoas envolvidas e engajadas naquele projeto. E a partir daquele projeto, outros tantos projetos podem sair.